Nosso eterno Ayrton Senna está prestes a ser considerado patrono do esporte brasileiro. O piloto de Fórmula 1 se tornou um ícone cultural brasileiro depois do sucesso nas pistas, chegando a popularizar a corrida profissional no Brasil. Além da morte trágica durante uma competição em 94. Nesta quarta-feira, o Senado Federal aprovou um projeto que concede o título de patrono do esporte no Brasil a Ayrton Senna. O projeto agora segue para sanção do presidente atual, Luiz Inácio Lula da Silva. Tá aí a foto dessa escultura sensacional de Ayrton Senna, que foi inaugurada no final do ano passado no GP da Fórmula 1. Maravilhoso. Aqui em São Paulo, direto não de tem Interlagos. beijo pra estátua, né? Merecidíssimo, né? Merecido, tem o Pelé, que poderia né? ser também um dos maiores Foi a sobrinha dele que fez, viu? Mas com certeza estaria entre os dois, ou Ayrton Senna ou Pelé. Um dos dois deveria Mas o ser... Senna representa mais do que o Pelé. Porque a época que o Senna se destacou... eu acho que sim. Você também. sabe que essa estátua foi a sobrinha dele que fez, né? Foi a sobrinha que fez essa estátua. Foi ela que... Isso eu não sabia. Agora, o fato é que era uma época, começo da década de 90, todo mundo, né, que é um pouco mais velho, lembra o quanto era difícil, só tinha notícia ruim no Brasil e tudo mais, e a única notícia boa era assistir Fórmula 1 Senna, no igual ao domingo Senna a gente não vai ter mais, Dani. Esquece, era outro tempo, era outro rolê, completamente diferente, igual a Ayrton Senna, jamais teremos um outro esportista. Por que você acha, Mano, que o Pelé ele teria uma proporção de representatividade igual ao Senna? Algumas razões. Primeiro, o futebol é um esporte muito mais disseminado no Brasil, né? Então é muito mais acessível para mais gente, né? Segundo, o Pelé foi um dos primeiros grandes ícones esportivos a projetar a imagem do Brasil para o mundo. O Pelé era a figura humana mais conhecida do planeta num período. Em qualquer continente, você falava Pelé, as pessoas sabiam do que você estava falando. Agora teria que ser um dos dois, né? Mas eu acho que o tempo também, eu acho que a época que ele surgiu era uma época completamente diferente. Então, mas aí eu acho que tem uma diferença. Você chorou na morte do Pelé? Chorar não, mas eu fiquei sentido. Mas também tem uma diferença muito grande das condições da morte, né? Porque o Pelé, todo mundo sabia que já estava doente, ele já estava com idade avançada. O Senna teve uma morte trágica e impactou o país inteiro. De repente. E ao vivo, em rede nacional, no meio de uma corrida, houve um acidente, aquilo foi chocante para todo mundo. Então, acho que a forma como, a despedida ocorreu, acho que impacta muito também no nosso imaginário sobre ele. Certeza. O fato dele ter morrido no auge, no momento em que o país inteiro parava para torcer por ele, eu acho que, sem dúvida, isso impacta no sentimento que nós temos com ele. Mas será que exatamente por conta disso ele não seria maior pela perspectiva que havia ainda de vida do cara? Não é difícil projetar o que é ser maior esportivamente, né? Mas eu acho que o lugar afetivo que o Senna ocupa na memória do brasileiro... Até hoje, né? Aí eu acho até hoje é incrível. Você chorou na morte do Senna? Eu chorei muito. Eu me lembro da cena, eu era pequenininho, mas eu estava com o meu pai. E eu vi meu pai chorando, e aí eu comecei a chorar por conta disso. E são poucos momentos que todo mundo lembra exatamente onde estava, né? Então, para mim, foi a morte do Ayrton Senna, 11 de setembro, enfim, poucos momentos que realmente marcam. Mas a morte do Senna eu acho que foi muito emblemático, dizendo que a gente lembra disso até hoje. Né? Antônia, e aí, o que você acha? E aí que pra cá eu concordo com o que o Mano falou e concordo com o que você falou, e aí para resumir essa obra, são duas personalidades, qualquer lugar do planeta Terra, se falar Ayrton Senna, o povo sabe quem é, o Pelé sabe quem é, então eu acho que agora também vamos pensar numa estátua para o Pelé, porque ele merece, pronto, acaba essa discussão. Isso, a Antônia é muito prática, né? Ela faz a estátua que resolve. Faz a estátua Agora que resolve. Eu acho o seguinte, tem que ter uma estátua dando cambalhota no Planalto ali. Na rampa. Vampetão, maravilhoso. Ayrton Senna e Pelé, o patrono do esporte brasileiro, merece ser o Ayrton Senna? Eu podia dizer que, principalmente eu, né? Eu lembro bem que eu sou o segundo nordestino a ir direto para os jogadores do Nordeste, antes, lá atrás, para ir para a Europa, pensava no eixo Rio e São Paulo. Sei. A gente sonhava em jogar no time do estado, depois vim para Rio ou São Paulo, os 4 grandes do Rio, os 4 grandes de São Paulo, e para a Europa. Eu vou direto para a Holanda, para Eindhoven. Sei. E eu vou no dia 1º de maio de 1994, onde houve, lembro muito bem, feriado, né?
Dia do Trabalhador e o dia que a Ayrton Senna veio ter aquele... Então essa data eu nunca vou esquecer. Mal respeito tudo, corintiano como eu, mas o Pelé. Você fica com o Pelé? Fico com o Pelé. Em âmbito de esporte, mas pela tua paixão pelo futebol? Por tudo, né? Por tudo. O Ayrton Senna, a gente sabe que é um ídolo nacional, aquela comoção. Eu vi vocês falando que cada um lembra no dia que o Ayrton estava Senna... fazendo. Eu lembro que eu estava jogando Bavi. Exatamente também. Estava jogando Bavi na Fonte Nova. Eu acordei, tô vendo os jogadores tudo na concentração, todo mundo chorando. O que foi que houve? Porque eu nunca acordei para tomar café da manhã, né? Sempre para almoçar e ir pro jogo. E aí os caras tudo, não, Ayrton Senna. Naquele dia, o presidente do Vitória me chamou, falou, amanhã vamos embarcar para a Holanda que você foi vendido, esse é o último jogo. Então eu lembro bem. E o Pelé, né, por tudo. A gente estava fazendo a Copa do Mundo aqui, tudo, na PAN. Depois chega a notícia que o rei faleceu. Mas o impacto maior do Ayrton Senna, da morte dele, foi assim... Eu lembro bem. O do Pelé, a gente estava já... Esperando. Será que vai ser hoje? Né? Mas teve uma vida longa, você não acha que, vivida. de alguma forma, essa morte do Pelé, ela pouco repercutiu, principalmente com quem faz futebol no Brasil? Porque se você olhar, por exemplo, todo o processo lá de enterro do Pelé, aquele processo todo que rolou lá em Santos e tal, eu vi poucos jogadores então, vindo ali. Paulo, teve essa polêmica e... Eu não vi uma galera ali. Meses depois morreu o Roberto Dinamite, outro gigante também, né? O que você acha sobre isso? Muita gente comentando, gente, é uma morte, não é uma festa. Dá os pesos minha família. Se você vai para o enterro, não tem que pegar a mídia e estar lá falando, não veio A, B ou C. Eu até citei assim, agora tem fiscais de quem vai em enterro. Pô, nada melhor do que você confortar a família, independente de que seja o maior jogador de todos os tempos de futebol, é o rei do futebol, Pelé, tricampeão mundial, tudo, mais de 1000 gols. Véio, mas é a morte do cara. Não, teve um agravante. Tem muita também. gente que usou aquilo. Você acha? Hoje tá, sabe, rede social, não sei o quê, para se promover. Sim. Para se promover demais. A ida ou não ida ao enterro do Pelé não quer dizer que os ex-atletas não gostam do Pelé. É tão simples, só você olhar qual é a maior seleção de todos os tempos que todo mundo acha. A seleção de 70. 70. Olha quantos jogadores estão vivos de 70 e estavam presentes lá. Mas eu acho que teve uma coisa que também a gente tem que levar, que foi bem relevante, assim, foi no dia 29 de dezembro, ou seja, festa, tava todo Final mundo viajando. Pô, ou seja, que a questionado maioria o do Cafu, pessoal cara, o Cafu tava na Alemanha. Mas você pode ver, tava todo mundo fora do país, porque dali 2 dias já ia ser Réveillon, então quer dizer, muita gente viajando fora, enfim, não tinha como, de repente, você voltar porque o Pelé morreu. Acredito que depois esses amigos fizeram ali as suas grandes homenagens, mas naquele dia realmente seria impossível. Não, porque teve isso assim, jogadores da Copa do Mundo 2002, 94, não foi o Romário, não foi isso. Isso não quer dizer que não goste do Pelé. Não foi uma festa Lula-Palusa, o cara morreu, pô. Os sentimentos você tem que dar à família. O sentimento fica para você. Questionaram muito o capitão de 2002, o Cafu. O Cafu estava na Alemanha. Uhum. E muita gente foi na festa. Parecia festa, no enterro. Mas é uma festa, não deixa de ser uma festa. Não, viu? lógico. Na Bahia, quando a gente morre, vai chegar a minha hora. Lá em Nazaré, eu quero que nem a gente Nazaré bebe da o sangue. Farinha? Você é de Nazaré da Sou de Farinha? Nazaré. Maravilhoso, já bati muito tambor ali. Bateu muito multa. Essa é a cidade da Bahia que tem mais terrenos. Então, vamos nivelar o quê? Beber, né? Porque beber, toma aqui, joga. Então, quer dizer assim, lá na Bahia a gente faz isso. Agora, a morte do Pelé é usado muito também pra ganhar like. Agora, na comparação com o Maradona, muita gente diz que o argentino tinha uma relação com o Maradona de idolatria muito maior do que o brasileiro com o Pelé, e que isso representaria uma paixão maior do argentino com a própria história. O que é que tu acha disso? A própria história conta que só veio a colonização, né? São colonizados por portugueses, o resto da América do Sul todo por espanhóis. E aí você pega... Eu estava vendo agora a festa do Messi, né? Passou agora, a Argentina amou 2 amistosos, baba. Pegou a seleção de Curaçao, né? Que é Curaçao, que é uma ilha holandesa, lá não tem nem futebol profissional. Botado 7-0 naquele jogo de festa, pegado ante o Panamá, e o Panamá não podia com a seleção principal. Fizeram a festa, estátua. Eu lembro que em 2002, quando nós viemos, que foi o último título que o Brasil ganhou, botado logo a CBF também
muito boa, botou logo o Paraguai pra gente pegar. Todo mundo mamado em Fortaleza. Estávamos todos nós no iate do Nelson Piquet. O Piquet tava com o iate dele lá, atracado lá no hotel. A gente conheceu o iate, todo mundo mamado, os Paraguai atropelou nós. Perdemos, digo, até nisso esses argentinos são malandros. Botaram lá 2 barbas, ganharam à vontade, foi festa mesmo. Foi o último jogo que eu fiz pela seleção e na volta nossa, que nós fomos comemorar, pegar o Paraguai. O Paraguai ganhou da gente em Fortaleza. E tava todo mundo no dia antes do jogo no iate do Piquet, a seleção toda. Que legal. E aí, eu tava falando assim, a cultura é diferente, né? O Messi, 7 vezes melhor do mundo daquilo que faz. Sabe? Claro. 7 vezes melhor do mundo, ele é eleito pelos próprios jogadores e treinadores. E ele tinha esse, financeiramente, sucesso total, e ele tinha essa obsessão de poder fracassar e não ganhar a Copa do Mundo. Se o Otamendi chuta o pênalti para fora, a culpa seria do Messi.